Sejam bem-vindos ao podcast Rica Conexão, onde temos ricas conexões sobre liderança e experiência do cliente, com convidados que trazem o seu conhecimento nos negócios e na vida. Eu sou a Amanda, especialista em experiência do cliente. Eu sou Ellen, doutora em liderança, e aqui nós tratamos do poder da liderança na era da experiência do cliente. E hoje nós chegamos ao nosso episódio de número 26, com a Nicole Naser, que é escritora, celebrante e palestrante. Desde 2015, faz da escrita a fonte para gerar emoções e reflexões dos altares às grandes convenções corporativas. Sua maior paixão é despertar emoções e conduzir as pessoas a enxergarem de maneira mais generosa suas jornadas. Pense enquanto isso tem a ver com a experiência do cliente e com liderança. Aproveita, se inscreve no nosso canal do YouTube, do Instagram, lá no canal, no perfil também, e no Spotify, @Rica Conexão. Seja bem-vinda, Nicole! Muito obrigada, que alegria sincera estar com vocês, mulheres, para nossa partilha hoje. Nick, posso chamar de Claro, Nick, será? Sim. Quando você olha para a sua trajetória lá, desde 2015, qual foi o momento que você percebeu que a escrita podia ir além das palavras e realmente envolver, tocar as pessoas? Tu sabe que foi ouvindo feedback de pessoas que me liam, porque começou assim, eu fui convidada por uma amiga para celebrar o casamento dela. E essa amiga, ela era cerimonialista, né? Que é a pessoa que organiza os casamentos. Então, ela disse, Nick, aproveita que tu tá empolgado para fazer o meu casamento e faz um projeto para que eu possa te vender para os meus clientes. Então, eu comecei a fazer essas entregas, mas eu não tinha a real dimensão do que aquilo significava. Eu sabia que era uma coisa bonita, eu sabia que tinha um impacto, mas ouvindo as pessoas, coletando esses feedbacks dessas histórias, desses casais, né, que se tornaram meus clientes, eu fui entendendo que, nossa, isso aqui precisa ir para outros lugares, isso aqui gera um impacto maior do que eu calculei no início. Então, foi ouvindo as pessoas. Justo. E no caso dos casais, você realmente se apropria, de certa forma, da intimidade deles, né? Sim. Daquele momento que é único, esperamos que seja realmente Sim. singular, não se repita, né? Não que não possa acontecer, mas aí é uma ocasião também bastante favorável para você entender, criar essa conexão, criar essa empatia, esse envolvimento para então eventualmente mostrar para eles também o valor que talvez eles não tenham percebido, né? Cada história. Você percebe as diferenças, por exemplo, o amor, digamos, não que seja um só, mas ele tá ali em todos, né? Mas a forma dele eu acho que vai mudar. A substância é a mesma, talvez, Sim. o amor. Mas a forma, ela vai... Como ele se constrói é diferente, né? Sim, todos os casais têm, assim, as suas particularidades. Então, eu faço uma entrevista bem longa, bem extensa, porque eu não quero entender somente a história de quem somos enquanto casal. Eu quero entender quem são esses dois indivíduos que chegaram nesse momento da vida e entenderam que eles querem construir o futuro juntos. Então, eu sempre começo lá de trás, sabe? Lá da infância, lá da família, até chegar no momento presente, que é o casamento, e olhar para o futuro, o que eles querem construir a partir daqui. Então, é uma jornada bem, bem profunda e a gente constrói essa intimidade. Você falando da jornada desde 2015, eu lembrei da época que nós nos conhecemos. Eu acredito que foi pelo trabalho como recepcionista em eventos, não é? Foi. Antes de começar a celebrar, eu trabalhei muito em congresso, fazia feiras, fazia congresso, trabalhei muito com eventos, junto contigo. E quando eu abri a minha empresa em 2015, até essa empresa se consolidar e começar a me trazer um retorno, especialmente financeiro, de que, bom, posso me dedicar só a isso, pelo menos os 2 primeiros anos eu ainda fazia muitas feiras, ainda fazia muitos eventos. Acho que em 2017 que eu iniciei de fato, bom, eu tenho uma previsão de contrato X, acho que agora eu consigo me dedicar só à minha empresa, mas até então eu fazia muito evento também. E você diz que a sua missão é despertar emoções e conduzir as pessoas a enxergarem as suas jornadas de forma mais generosa. Como isso parece na prática, no seu trabalho como escritora, celebrante e palestrante? Provocando, Amanda, fazendo perguntas, provocando. Sabe quando a gente vai à terapia? Né? A nossa terapeuta nos provoca, ela não vai nos dar resposta, ela talvez esteja enxergando um caminho que a gente ainda não está. Então ela vai nos fazendo uma pergunta para que a gente chegue no próximo passo, ou que a gente
volte, né, de onde a gente partiu. Então, quando eu começo a entrevistar, eu nunca chego, que legal como vocês se conheceram. Não, isso é uma parte muito pequena de um todo. Eu sempre faço as pessoas olharem para suas jornadas. E às vezes vou dar um exemplo prático. Eu tive um casal, 2 homens, que um deles me falou que ele detesta limão. Detesta o cheiro do limão. Mas todas as manhãs, como ele acorda mais cedo, ele preparava o café dele e o café do marido, e o marido fazia questão de tomar água com limão em jejum. Todas as manhãs ele espremia meio limão no copo de água para o marido e deixava servido para quando o marido acordasse. Lendo a entrevista do marido, o marido dizia: meu marido é uma pessoa super séria, que não demonstra sentimento, que nunca fala eu te amo. É muito difícil me sentir amado e extrair as palavras dele. O que eu fui entender, né? Dentro disso, uma outra coisa que também soma muito ao meu trabalho, que são as 5 linguagens do amor. Dentro das linguagens do amor, um se sentia amado através das palavras, o outro demonstrava amor através dos atos de serviço. Então ali eu enxerguei a declaração de amor, tá todos os dias de manhã cedo, quando este homem que detesta limão, não suporta o cheiro de limão, suja as mãos ao espremer o limão para o marido. Então, enxergando isso dentro da jornada dele, eu conversei com esse outro marido que dizia que não se sentia tão amado e perguntei: tu já leu o livro As 5 Linguagens do Amor? E daí ele: já ouvi falar e tal, nunca li. Eu digo: então leia. Daí eu falei para ele por cima quais eram as 5 linguagens e disse: dentro da tua linguagem tu te sente amado pelas palavras, então tu espera que o outro fale eu te amo minimamente, demonstre através deste caminho amor para você. Mas claramente, pelo que tu tá me relatando e pelo que eu tô lendo nas entrevistas, a linguagem do amor dele é atos de serviço. Esse homem, todas as manhãs, dentro da linguagem dele, ele se declara para ti, tu não tá percebendo. Nossa, eu nunca tinha me dado conta. Então, esse foi um exemplo pequeno, assim, sabe? Tem coisas que eu percebo que eu faço questão que as pessoas também enxerguem, porque tá muito nítido ali, é esse caso, né? Tá nítido aqui, perceba. E tem outras coisas que eu fico pensando, nossa, é difícil eu dar esse feedback, porque eu acho que não cabe a mim, né? Teria que ser um terapeuta, mas eu sempre tento provocar as pessoas, não trazer resposta, trazer a próxima pergunta para que elas façam esse exercício de revisitar as suas jornadas e nunca tinha pensado nisso, nossa, é verdade. Então essas são as perguntas que provocam as pessoas a E aí, enxergarem. conforme as respostas, você escreve o texto que Sim, vai... claro. Eu sempre faço um filtro, né? Nem tudo que as pessoas me contam acerca das suas histórias é oportuno para estar lá, né? Às vezes são temas sensíveis, às vezes são coisas que são muito íntimas, não é para serem expostas. Então eu tenho esse cuidado. Essas 5 linguagens do amor, na verdade, se aplicam plenamente à liderança também. Também, No final. Tem muitos também. liderados que às vezes não, né, se acham meio Excluídos, preteridos, né, em relação aham. um ao outro, ou em relação ao próprio líder, obviamente. E às vezes é só uma questão de tradução, né, entre aspas, de um idioma, de uma linguagem. Tradução, perfeitamente isso, Ellen, é esse termo, tradução. O afeto tá ali, o reconhecimento tá ali, ele tá só sendo explicado ou manifestado de uma outra linguagem que não é a que a gente se sente, que a gente reconhece. E na tua visão, o que faz uma experiência ser memorável de verdade? Independente se é casamento, né, se é palestra, se é ambiente corporativo, o que para você realmente faz algo permanecer na memória? É quando a gente toca em algum tema que a pessoa se identifica. Quando a gente sai daquele genérico, daquele clichê, daquela coisa que serve para N pessoas e circunstâncias diferentes, e a gente vai nas particularidades. É quando eu deixo de falar, vou dar um exemplo prático. Quando eu vou celebrar, por exemplo, um casamento. Estamos aqui reunidos nesse dia especial. Não, gente, isso é muito clichê. Eu nunca começo uma cerimônia dizendo isso. Porque isso já está dito, né? É especial, é singular, é um dia que foi muito esperado. Então, o que tem aqui que torna esse dia único? Devo dar um outro exemplo bem recente. Eu fiz um casamento que foi uma estrutura toda construída no quintal da casa da família do noivo. E a cerimônia foi sob um plátano que ele escolheu quando ele era criança, ele ajudou a plantar, aquele plátano cresceu. Então eu comecei a cerimônia, ao invés de dizer, estamos aqui reunidos nesse dia especial para celebrar a mãe de fulano e ciclana, eu disse, estamos aqui sob este plátano que foi testemunha de tantos momentos felizes na vida da família X, para celebrar um capítulo que, sabe? Então eu deixei do especial, eu trouxe a particularidade.
Quando eu falo especial, legal. Agora, quando eu falo do plátano que cresceu aqui nessa casa e foi testemunha, né, de tantas coisas que aconteceram ao longo dos anos para essa árvore crescer, a família, poxa. E as pessoas visualizam isso, As né? pessoas Elas marcam. visualizam, sim, elas se identificam. O próprio noivo olhou assim para a árvore e, poxa, isso aqui era uma muda de uma árvore, né? Então, quando eu saio de algo que é genérico, que é amplo, e eu levo alguma coisa que as pessoas se identificam, que traz o pertencimento, aquilo marca. Tem muito de storytelling Muito de na storytelling. construção, Uhum. né? E sempre quando eu faço as construções pensando em storytelling, eu nunca conto de maneira linear e cronológica, porque é previsível, porque quem já conhece a história já sabe onde vai chegar, né? Então, às vezes, eu conto o final antes do desenrolar. É como a gente assistir uma série, por exemplo. Começou o capítulo com a protagonista se acidentando. A gente já sabe como terminou. Terminou num acidente, mas o que aconteceu para ela estar ali, né? Para ela chegar naquela cena. Então, às vezes eu começo, né? Então, sei lá, na avenida, em pleno carnaval, que aquele primeiro beijo aconteceu. Tá, mas como que eles foram parar ali? Como que eles se encontraram? O que aconteceu antes do beijo? Então, quando a gente sai do linear, a gente coloca as pessoas no lugar de... Espectadora. Quero entender. Fica ali esperando onde aquilo vai chegar. É mais gostoso de ouvir, né? E as suas palestras, os temas que envolve, qual é, porque como celebrante, tá bem claro, mas sim. como palestrante. Perfeito, Amanda. Eu sempre tento entender qual que é a necessidade e qual que é o tema do evento. Normalmente eu falo sobre empreendedorismo com propósito, falo muito sobre emoções, falo muito sobre valorização de jornadas. Tem uma palestra que eu faço, assim, e a primeira vez que ela aconteceu foi... Sabe quando termina o evento e tu para de fazer contato visual porque tu precisa fazer outras coisas e as pessoas vêm te abordar porque gerou uma identificação muito grande que eu contei a minha jornada. Então, só para resumir, foi graças a um hífen na minha certidão de nascimento, que seria o espaço onde caberia o nome do meu pai, que não me registrou. Esse hífen deixou espaço para que na minha vida entrasse um jornalista que me apresentou um teclado inteiro de novas palavras, que é o meu padrasto. Os meus pais, meu pai, minha mãe e meu padrasto se conheceram na redação de um jornal. E ela só foi parar nesse jornal porque o namorado dela, meu pai biológico, abandonou ela. Então ela morava em Campo Grande, ela não conseguiu mais se manter sozinha com o bebê, ela retornou à nossa cidade natal, no Rio Grande do Sul, e foi procurar trabalho lá, encontrou trabalho como revisora num jornal, e o meu pai, que é meu pai de coração, era o chefe da redação. Então, graças àquele hífen lá de trás, que eu fui abraçada como filha por um jornalista, e quando nós fomos morar juntos, minha mãe, meu padrasto e eu, ele levou a máquina de escrever dele. E ouvir o barulho da máquina de escrever me fazia querer mexer naquilo também. Só que eu sempre ouvia, isso aqui não é brinquedo, criança não mexe em máquina de escrever. Então eu entendi, nossa, essa é uma coisa que criança não mexe, deve ser uma coisa muito importante, eu quero escrever também. Então, essa palestra, eu contei a minha jornada, mas sem falar de mim na primeira pessoa. Eu falava de uma moça e de uma menina, filha dessa moça. Então eu falei do desejo dela de ser mãe, de todo o desenrolar da história, dela ter vindo trabalhar com essa filha, que essa filha se tornou escritora e chegou no meio da palestra e eu disse, claro que foi um momento que daí eu já estava me segurando, mas eu disse de todas as histórias de amor que eu já contei, essa é a minha favorita porque essa é a minha história. Então as pessoas estão ali desde o início querendo saber onde essa moça vai chegar, quem é essa menina. Quem é essa? Quem me conhece entendeu que era a minha história, agora a maioria das pessoas não sabia quem eu era, não conhecia a minha história. E o que veio de feedback de mães que foram mães solteiras, mães solo, que criaram suas filhas sem ajuda, de filhas que foram criadas sem a presença paterna, o quanto isso gerou de reconhecimento, de pertencimento e, nossa, eu também passei por isso, que lindo que tu conseguiu enxergar a tua história desse jeito. E às vezes a gente não enxerga o lado bom daquela coisa ruim, porque se talvez eu tivesse, se ao invés de um hífen eu tivesse um nome completo e um sobrenome paterno, talvez eu não ia estar aqui agora, talvez eu ia estar num outro lugar, porque eu ia ter crescido com outras referências e ia ter seguido outros caminhos, né? Então, contando a minha própria jornada, eu faço com que as pessoas enxerguem a beleza delas. Às vezes aquelas coisas que nos trouxeram dor, doeu, claro, mas apesar da dor a gente conseguiu chegar em lugares inesperados. Então eu sempre tento entender qual que é o desejo desse evento, qual que é o desejo do que tu quer gerar para o teu público e ofereço uma palestra que seja focada nesse desejo.
Tem outra que eu gosto muito, que é sobre criatividade. E quando eu falo de criatividade, eu sempre gosto de fazer as coisas mais práticas, não teóricas. Eu quero empírica, então eu viajo muito, eu trago várias referências de viagem, faço as pessoas se identificarem com aqueles códigos ali, vou desenrolando com elas de onde que veio. Tem uma que eu gosto muito, que é... Eu fiz uma viagem ao Peru, que é um destino gastronômico delicioso, e eu peguei a foto de duas chefes que são super premiadas e que são totalmente diferentes em personalidade. E daí eu fui mostrando o universo de cada uma sem dizer quem elas eram, o que elas faziam, e fui instigando as pessoas a... E o que essas mulheres fazem? Elas dividem a mesma profissão. Então, qual que era o intuito ali? Era falar sobre criatividade, convidar as pessoas a trazerem as suas personalidades, a sua autenticidade para os seus negócios. Porque quando a gente chega num ramo, principalmente eu passei por isso também, né, que é um ramo novo, a gente quer entender o que se faz aqui, como que as pessoas se comportam, porque agora eu quero me tornar uma celebrante também, eu preciso me comportar dessa forma. E daí a gente castra uma parte da nossa identidade, a gente começa a tolir aquilo que nos torna tão singular. Eu passei por isso nos meus primeiros anos, era uma pessoa super extrovertida, super colorida, me vestia de uma forma assim com muita autenticidade. Quando eu me tornei celebrante, eu pensava que eu tinha que ser muito discreta e muito sóbria para passar credibilidade, porque era um lugar que não era ocupado por mulheres de 29 anos, que era a idade que eu tinha na época. Era um lugar ocupado por senhores de terno e voz, assim, com poder de outorga, né, representantes de instituições, ou mulheres pastoras, juízas de paz. Não tinha ninguém do meu perfil. Então eu tive que tolir uma parte da minha personalidade para me encaixar. Hoje, felizmente, eu já, com muito trabalho, desconstruí isso. Mas quando eu chego numa palestra e incentivo aquela pessoa a coloca o teu diferencial, a tua personalidade, eu tô te trazendo aqui 2 casos de muito sucesso de mulheres que são super referências nas suas áreas, e o que diferencia elas dentro das suas áreas é exatamente o fato de uma fazer tchá-tchá-tchá e a outra ser super low profile, que mal aparece na rede social. Então, fazer com que as pessoas enxerguem as suas singularidades também é uma das coisas que eu gosto de trazer para as palestras. Lembrou do que eu estava contando antes do meu vermelho, que as pessoas querem tirar o meu vermelho porque o vermelho é sinal vermelho. Não é sinal vermelho. Vermelho é paixão, é emoção, é emoção. É força. É presença, é Amanda. Presença, sou eu, exato. Concordo plenamente. Tu trouxe com essa história uma... Na verdade, está conectado com uma frase que você usa bastante, que a gente nunca esquece quando alguém nos provoca a ir além. Uhum. É dessas histórias que essa visão vem? Como que ela orienta a tua forma de se relacionar com clientes, com convidados? Essa frase vem da minha própria vivência, né, Ellen? Porque eu fui convidada por uma amiga. Essa amiga jogou o tapete vermelho e disse, vai! Então, olhando das minhas próprias experiências, se eu cheguei aqui é porque alguém lá atrás achou que eu era capaz de fazer esse tipo de entrega, e eu, com a minha curiosidade, a minha persistência, me mantive nesse caminho, fui me qualificando para ter uma carreira consistente. Então a gente nunca esquece alguém que enxerga um lado nosso que às vezes está na sombra, alguém que chega com uma lanterninha e diz, olha aqui, isso aqui que tu tem, por que isso aqui está escondido? Coloca isso pro mundo. Então, olhando para minha própria jornada, e quando eu estou entrevistando alguém, ouvindo alguém, e se eu enxergo alguma coisa, eu gosto de provocar, tá, mas por que tu vai deixar de usar o teu batom vermelho se isso é tão importante para ti? Né? E unindo, acho que você já trouxe um pouquinho disso sobre experiência do cliente, né? O que você aprendeu sobre escuta, personalização, sensibilidade ao longo da sua carreira? Então, eu acredito que todos esses 3 pontos você usa muito, né? Já falou, eu pergunto muito, eu questiono muito. Mas quais foram os aprendizados, assim, para que as pessoas saibam do quanto isso é importante na carreira, na vida pessoal também? Eu vejo que acho que faz sentido. Os aprendizados em relação à escuta, personalização e sensibilidade. Perfeito. Todos esses 3 pontos você tem muito. Sim, são a base do meu trabalho. E trazem muita experiência do cliente. Total. E assim, uma curiosidade do meu trabalho é que os meus clientes não costumam ser recorrentes, né? Essa pessoa, se tudo der certo, vai me contratar uma vez. Claro, muitas pessoas depois me contratam para suas empresas, ou me contratam para batizado dos seus filhos. Eu tô louca para fazer renovação de votos dos meus casais. Eu fiz 11 anos recentemente, então os meus casais estão começando a pensar em fazer renovação de votos. Mas isso a personalização é a essência do meu trabalho. Eu escrevo para cada pessoa. Então não é só a personalização, é uma criação do zero mesmo, né? A escuta, eu nunca vou conseguir atender uma pessoa com excelência se eu não estiver interessada em entendê-la antes, né? E ouvir antes mesmo da pessoa me contratar é muito importante, porque às vezes o que a pessoa quer viver naquele momento
diferente daquilo que eu consigo entregar. Às vezes a pessoa tem uma expectativa de viver uma cerimônia com um perfil que não é o perfil que eu entrego. As minhas cerimônias são laicas, eu não tenho nenhuma fala religiosa. Se a pessoa tem uma expectativa de ter uma cerimônia profundamente religiosa dentro da religião dela, seja ela qual for, eu não tenho formação específica para isso. Então, entender a pessoa para poder fazer essa personalização e ouvi-la antes é essencial. Qual era a última coisa? Sensibilidade, né? Sensibilidade, porque eu tô tocando naquilo que as pessoas têm de mais sagrado, que é as suas histórias, que é a expectativa daquela vivência que ela tá gerando, seja numa convenção de uma empresa, seja num evento para clientes ou para colaboradores, ou seja no casamento, que é um evento social. A sensibilidade de entender que eu tô pisando num campo singular, onde ela guarda as coisas mais profundas, que é a própria história, a própria jornada, é fundamental. É o respeito ao espaço do outro. Agora, pensando na perspectiva de negócio, né, de empreendedorismo e da sua história, naturalmente. Na pandemia, você ficou ali 18 meses sem celebrar. Quando você falou 2017, assim, putz, né, tudo bem, teve uns anos antes, mas para um começo de negócio não é muito tempo. Exato. E aí você precisou pensar em escala ou em, né, adaptar o seu negócio ou buscar outro perfil de cliente. Aí não sei, você fala para nós o que esse período te ensinou sobre adaptação, liderança e reinvenção. Perfeito. Eu sempre falo que o meu negócio é um negócio que tem um propósito. Propósito, essa palavra já está sendo esvaziada de tanto que ela é repetida. Para mim, ela é muito séria. E foi exatamente por ter a clareza do meu propósito que eu enxerguei quais eram os outros caminhos que eu poderia trilhar quando o meu caminho principal estava vedado, né? Então, qual que é o meu propósito? Meu propósito não é celebrar casamentos. É uma das coisas que eu posso fazer a partir do meu propósito. Meu propósito é gerar impacto afetivo e positivo através da comunicação e das palavras. Eu sou escritora, consequentemente, eu sou comunicadora. Então, olhando para o meu propósito, pensei, bom, celebrar casamentos, que é o meu carro-chefe, nesse momento não vai rolar. O que eu posso fazer que eu gere impacto positivo e afetivo através das palavras e da comunicação? Começaram a aparecer demandas de outras pessoas querendo celebrar. E era um período que estava todo mundo parado, então é um bom momento para quem puder investir se qualificar, né? Então eu comecei a fazer mentorias ali na pandemia. Eu fiz de 2019 até 2024 turmas de mentorias. Inicialmente eu fazia individual, só que daí pensando em escala e pensando em negócio, individual é muito limitado. Eu comecei a fazer as turmas e eu tive mais de 50 alunos em 5 países, então foi muito positivo. Em 2024 eu parei de fazer essas mentorias porque eu entendi a necessidade de levar o meu negócio para um outro lugar, que é gerar esse mesmo impacto positivo e afetivo além dos altares. Porque eu comecei a fazer alguns atendimentos corporativos muito despretensiosos, sem ter um produto específico. As pessoas chegavam, eu entendia a necessidade delas e criava. Às vezes eu criava um discurso para o dono da empresa, fazia na empresa, às vezes eu fazia a condução de uma dinâmica e eu entendi que, bom, tem uma porta aberta aqui. E eu sinto que sim, que as pessoas merecem ter esse impacto em outros lugares, não só no casamento, porque eu tenho consciência de que o meu produto é um produto que são poucas pessoas que podem contratar. E eu não quero que seja tão restrito. Eu quero que outras pessoas ouçam a beleza das suas histórias, se emocionem, sabe? Eu quero que essa emoção, esse sentimento bom seja gerado em outras mentes e outros corações. Então eu pensei, bom, eu preciso fazer um produto mais estratégico para empresas e aí eu comecei a testar várias coisas, desde os encontros, que são as rodas de conversa, que é uma dinâmica chamada Fio Mental, que faz parte de um evento que eu faço chamado Celebrante, que é uma roda de conversas ao redor de uma mesa de brunch. Hoje está super em alta esses encontrinhos, né? Lá em 2024, quando eu fiz o desenho, as primeiras edições era uma coisa nova, mas hoje eu faço isso estratégico para empresas, por exemplo, já fiz para uma escola. Bem na semana da criança, que também é a semana do dia do professor, a gente somou as duas coisas, convidando os professores, era uma escola infantil, a olhar para suas infâncias. Foi lindo, foi super profundo. As pessoas chegam assim, meio sem saber o que vai acontecer, eu vou conduzindo, e elas saem assim, tipo, nossa, eu lembrei de tanta coisa, foi tão precioso. Então a gente entende qual que é a necessidade do cliente e vai criando. Lá na pandemia, uma necessidade me fez enxergar essas outras portas que, através desse propósito, eu poderia abrir. E o que mudou na tua visão de empresária quando você notou que precisava transformar esse propósito que você falou em um modelo de negócio? Buscar ajuda. Sempre me qualificar, Ellen, porque assim, eu sou uma pessoa que começou fazendo muito bem textos. Só que entre ser uma pessoa que faz bons textos e uma empresária que tem
um negócio cujo principal serviço vem daquela habilidade de escrever bons textos, existe um caminho muito longo, né? Aqui é a pessoa que faz texto bonito, aqui é a empresária que consegue ter um negócio saudável. Então eu precisei me qualificar. Por exemplo, eu sempre atendi o social, eu tinha o contato dos contratantes de eventos sociais. O desafio para chegar numa empresa é muito diferente, né? Eu tenho que ter uma boa reputação, eu tenho que construir coisas. Claro, em qualquer ambiente eu tenho que ter uma boa reputação, mas é muito diferente. A entrada é mais resistente, né? Então eu fui buscar a qualificação, fui fazer uma mentoria para entender como que eu ia transformar essa ideia num produto, fui testar, eu fiz muito MVP e coloquei para rodar, convidando pessoas conhecidas para estarem presentes, tipo, isso aqui é legal, isso aqui funciona, isso aqui eu posso oferecer de repente para uma empresa como um evento de team building, alguma coisa assim, eu testei para validar se isso aqui funciona. Então, enxergar o produto, contratar uma assessoria para ver como essa ideia vai se transformar num negócio, contratei assessoria para fazer a parte comercial também, para me mostrar para as empresas, investir em qualificação e gestão, porque é um caminho bem desafiador, né? Para quem vem de humanas e de criativas como eu, e para gestão e para o lado empresarial tem um caminho bem longo. Para ver o quanto isso... já conversei com empresárias que tinham uma resistência muito grande a pensar em negócio, achando que isso ia fazer com que elas se afastassem ou se perdessem do propósito. Mas na verdade é o oposto, é o insumo que você precisa, é o processo que você precisa justamente para aquilo continuar vivo e expandir, né? Dar frutos, mais frutos, né? Com certeza. Um bom propósito, sem uma mentalidade profissional, ele não avança, né? Ele não chega no seu potencial de crescimento. Sim, e no que você falou, eu vi muito a prática, né? Não só a teoria, né? Você foi lá, viu o que precisava, estudou, Sim. Botou para rodar, fez o que tinha que fazer e foi validando o Sim, caminho a seguir. Exato. E as mentorias que você aplicou foi para outros celebrantes. Sim, E o que te motivou a compartilhar esse conhecimento em vez de guardar tudo só para você? Você abriria um leque aí de concorrência que não existia. Não, a concorrência ela vai existir de qualquer forma, mas eu acho que o que nos diferencia, né, pensando em concorrência, o que nos diferencia é o nosso repertório pessoal, né? As pessoas não querem só um celebrante de casamentos, elas querem o olhar, a visão, o repertório da Nicole ou de qualquer outra pessoa. Então, ainda que eu transfira as técnicas, o olhar é singular, né? Eu entendi que, se eu tenho esse propósito de levar para mais pessoas impacto positivo e afetivo, eu preciso que outras vozes se qualifiquem para fazer isso, né? Eu sozinha só tenho uma boca, uma voz e duas mãos, eu não consigo ir muito longe. Então, entender, porque no início eu entendi quando eu comecei a celebrar que era um mercado muito novo. E eu pensei, eu tô transitando num campo muito sagrado e eu quero que as pessoas que estejam aqui também saibam o que estão fazendo. Porque no início vinha a gente, um extra para final de semana. Gente, não é um extra de final de semana. Tu não vai chegar lá com um texto pronto. Tu precisa atender, tu precisa criar, tu precisa tratar isso como um negócio. As pessoas vinham com uma coisa para fazer ali no sábado e ganhar um dinheiro extra, o que eu acho absurdo e extremamente respeitoso. É totalmente uma falta de noção sobre esse trabalho que é muito nobre, muito sensível. Então eu comecei, se existem pessoas querendo atuar e eu já tenho alguma metodologia, eu tenho processos que eu estruturei, eu vou começar a compartilhar para que essas pessoas que já estão entrando no mercado não cheguem se aventurando e tratando como extra no final de semana, e também para que esse meu propósito se expanda, né? Então eu tenho a minha limitação, e já que eu vou ter concorrência de qualquer jeito, então que sejam pessoas qualificadas e que cheguem fazendo as coisas de uma forma mais respeitosa. Vamos subir a régua do mercado. Vamos subir a régua do mercado. Sempre digo para todo mundo, se valoriza. E foi antes de ter o advento da IA, Sim, né, da popularização, na verdade, da IA. Exato. Né? Imagina se você juntar essa mentalidade do final de semana com roteiros gerados por IA. Já tem bastante. E agora vamos puxar para a liderança. Vamos. Quero saber a sua percepção aí. Que características você acha que um líder, que faz, na verdade, um bom líder na atualidade, vamos falar assim, né? Presença, consistência, coragem, escuta, o próprio exemplo, como é isso para você? São essas características, são outras? O que você nos traz? Pensando em que líder faz a cabeça de um grande time, eu tenho que entender de pessoas. Porque se eu só cobrar, as pessoas não são números, não são máquinas, né? Cada um tem as suas particularidades. Hoje a gente tem um número altíssimo de afastamento por questões de saúde mental no trabalho. Então, se o líder não tem essa noção da relevância
de tratar aquelas pessoas como indivíduos que têm necessidades e que merecem ser ouvidos e que merecem ter um equilíbrio entre os números e o resultado esperado pela empresa e a sua vida pessoal, eu deixo de ser um bom líder. Então, acho que a primeira coisa é compreender que o seu principal capital ali são as pessoas, sejam elas o seu time e sejam elas os clientes, porque é o time que vai gerar o impacto que tu deseja para os clientes, né? O time que está fazendo a ponte entre a tua liderança e os teus clientes. Então, compreender a humanidade de cada um, respeitar a humanidade, ser humano, eu acho que hoje em dia, com todos os números e todas as coisas que a gente tem em relação à saúde mental, é fundamental. Se eu enxergar aquelas pessoas ali só como números, eu vou perdendo os meus talentos. E o que você diria para o líder que entendeu essa mensagem? Vou humanizar, quero acolher, quero respeitar, ao mesmo tempo quero criar aquela tensão criativa da evolução, da pessoa buscar coisas, buscar se desenvolver, né? Onde que entra ou que orientações talvez você dê para criar um impacto afetivo positivo nessa relação? Ah, perfeito. Bom, a primeira coisa é lembrar que a NR1 está aí, a norma teve uma mudança, que agora a gente coloca assédio e saúde mental como prioridade, e ter isso como parte do plano de negócios e de cuidado da sua empresa não é mais um projeto futuro, é uma realidade. Então, começar a pensar em atividades que tragam esse cuidado e esse equilíbrio dentro do planejamento da empresa é uma das coisas, e pensar em ouvir o que o teu colaborador está necessitando, o que essa pessoa gostaria de fazer para se desenvolver, porque às vezes o que o líder quer entregar não é o que o colaborador quer receber. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás teve super em alta a ginástica laboral, e eu ouvi do meu marido, que trabalhava numa empresa que tinha essa atividade uns anos atrás, ele disse: a ginástica laboral é o tipo de coisa que a empresa contrata para ela ficar de bem com ela mesma, achando que está promovendo um ambiente saudável. Só que é um saco, ninguém quer levantar lá no meio de um raciocínio para fazer atividade física e alongamento. Então, assim, ouvir o que as pessoas desejam. Às vezes a gente quer premiar, sei lá, com uma coisa, mas o que a pessoa espera receber é outra. Eu não posso chegar e te dizer, faz isso que todo mundo vai gostar. Não! O teu time tem singularidades ali, tem desejos que são individuais. Então, conversa com o teu time, abre espaço para o diálogo, abre espaço para as pessoas se sentirem seguras e ouvidas e entenda o que é relevante para elas nesse momento. É um evento de criatividade, é um final de semana conectado com a natureza, é um dia de folga, é uma flexibilidade, é um trabalho híbrido, o que vai trazer esse equilíbrio que vai gerar uma produtividade ou que vai gerar um colaborador mais satisfeito, consequentemente mais produtivo. Ouça, converse. Você sabe que agora, com a sua fala, me fez entender que talvez, né, finalmente cheguemos no ponto em que se trate cada pessoa como uma pessoa, né? Porque o que a maioria das empresas faz, especialmente quando cresce, né, pequenas empresas, ok, a gente vai, é pequeno mesmo, aquele troco, é mais próximo e tal, então é uma coisa mais orgânica até, né? Mas depois que você vai crescendo a empresa, ela necessariamente vai precisar de processos, procedimentos, vai precisar de padrão e tal. Criação de cultura. Criação de cultura, justo. E isso não é um motivo para a gente colocar todo mundo como se fosse uma linha de produção. Sim. Não é um motivo para criar uma política, que daí é isso, se recorre de forma indevida a políticas, não estou criticando as políticas em si, mas eu estou querendo mostrar que nem sempre elas vão dar conta de tudo. E elas dificilmente vão dar conta das individualidades. Sim. E aí, como que a gente abre esse espaço nas empresas para tratar cada um como um? Porque, assim, para você pode ser que a folga seja o que você mais quer. Para o outro, tem até isso hoje. Para ele vai se sentir reconhecido, acolhido, enfim, se ele puder levar, sei lá, o pet dele para o trabalho, ou, sabe? Ou fazer uma jornada flexível, começar num horário mais tarde ou mais cedo, terminar mais tarde ou mais cedo. Então, talvez também volte aquela questão do salário emocional. Não sei se você já travou contato alguma vez. Ainda não. Já achei interessante. Já se falava nisso, na verdade, alguns anos atrás, que era justamente um tipo de reconhecimento individualizado e baseado não em sistema monetário, e sim nessas características que cada um traz, né? Que são relevantes para as pessoas individualmente. Exatamente. Perfeito. E aí não tem como fazer isso se a gente não se colocar naquela liderança, digamos assim, vamos falar mais humana com o que tu estavas falando antes. É impossível, na verdade, fazer isso se não for
uma pessoa encontrando com a outra no final, né? Uma pessoa encontrando com a outra, exatamente. E às vezes os líderes também estão sobrecarregados, porque os líderes dos líderes... eu tive uma cliente que ela disse, eu sou contratada para fazer XYZ. A minha líder, o tempo inteiro, me pede por planilhas de relatórios, porque ela tem que apresentar para os chefes dela. O meu time gosta muito de mim porque eu sou humana, porque eu tenho espaço para o diálogo, só que eu fico assim, mediando o que eu preciso, atender a necessidade do meu time e fazer os relatórios que a minha líder me pede. Eu faço as duas coisas menos o que eu fui contratada para fazer, que é a função específica dela. Ela pediu demissão. Ela era líder de uma grande corporação e ela pediu demissão. Ela disse, eu me sinto inútil aqui dentro. Inútil ou... E olha que ela era muito querida pelos liderados dela. Ou dividida, né? Eu vejo isso muito acontecendo. Você falou, em algum momento você falou de, tenho que amputar essa minha parte minha. Não, na verdade não. Só precisa conseguir conciliar. Sim. Só que tem ambientes que realmente eles te estiram tanto para lados opostos que tu não consegue, que fragmenta. Exato. E aí, quem que quer jogar a própria biografia, amassar e jogar no lixo? Assim, não. Ninguém quer. Hoje a gente tem mais abertura para isso, né, Ellen? Hoje a gente consegue entender a importância da inclusão, da individualidade, da autenticidade. Hoje a gente se fala mais em vulnerabilidade. Quando eu comecei há 11 anos, não se falava, então eu não me sentia livre para, eu vou ser a celebrante, então, que tem um cabelo cacheado, volumoso. Eu fazia escova, imagina. Não tem nada a ver comigo. Some, meus cachos, cachos se domem aí, né? Então, aos poucos, eu fui entendendo quem eu era, o espaço que eu estava ocupando e para quem eu estava falando e fui voltando a Nicole. E essa necessidade do mercado corporativo, ela veio, você enxergou, alguém veio com a demanda, você viu qual é essa demanda, o que tem de procura no mercado corporativo para trazer o impacto das celebrações sociais para esse mercado? Legal. Como é que foi isso? Como que isso se abriu, né? Foi um mix, Amanda, um mix de entender que já tinham pequenas demandas corporativas com o meu desejo de levar o meu impacto para outros lugares. E daí, paralelo a isso, eu estou fazendo um curso de gestão de NR1 porque eu quero entender melhor as demandas e como atuar, né? Porque se eu estou entrando num lugar novo, eu tenho um valor teórico muito alto. Se eu estou entrando num lugar novo que eu não tenho conhecimento, eu quero me capacitar para aquilo ali, para que eu não chegue fazendo as coisas de uma forma superficial. Eu quero estar o mais próximo possível da necessidade. E enxergando os números e os relatos de quantas pessoas não se sentem ouvidas no trabalho, do quanto as questões são muito repetitivas. É sempre palestra motivacional, é sempre coisas sobre vendas e eu tô aqui adoecida, à beira de um burnout, com ansiedade, tratando uma depressão. Enfim, entendendo a realidade do nosso cenário como sociedade, vendo tanto de tempo que essas pessoas passam no trabalho, o meu desejo de levar para as corporações o meu trabalho e as pequenas demandas que foram me atendendo, eu pensei, existe uma necessidade, uma porta aí. Não é uma porta fácil de abrir, porque não é uma prioridade para as empresas, elas querem entender como que isso vai retornar naturalmente, né? Como que esse investimento vai retornar para minha empresa. Poxa, se tu não tá cuidando do teu capital humano, tu tá perdendo os teus talentos, tu já botou na ponta do lápis quanto que custa um turnover. Será que não é melhor a gente começar a cuidar dessas pessoas e trazer programas que essas pessoas se sintam vistas e que não vejam o ambiente de trabalho só como um ambiente de estresse e de cobrança? Então, é bem mais para trás, né? Então, foi essa soma de fatores, Amanda, respondendo a tua pergunta, que me fez querer ir pro corporativo. Esse seu trânsito em diferentes atuações, diferentes entregas até, por mais que elas tenham sim um fio condutor, que é a Nicole ali, né, costurando isso, digamos, como que esse elemento eclético, talvez, da tua atuação, te ajuda a perceber melhor o comportamento, expectativa das pessoas? Como que você vê isso? Então, o ponto em comum é que em qualquer ambiente eu tô olhando para as pessoas e para as histórias delas. E seja um ambiente de um evento social, seja num ambiente corporativo, aquilo que tu falaste, né? No final são pessoas encontrando pessoas. Levar esse olhar generoso, levar esse acolhimento, levar o sentimento de que o que tu faz é importante,
seja para alguém que está casando, seja para alguém que está lá servindo café numa grande empresa, todo mundo merece esse sentimento de pertencimento, de afeto, de ser visto. Todo mundo se sente mais importante, se sente mais leve, se sente mais feliz. A maneira com que a gente se sente muda como a gente se comporta. Então, todos os ambientes merecem onde tem pessoas, merece que tenha afeto, reconhecimento, empatia e pertencimento ali se movimentando. Agora Esse é o ponto em comum. A gente vai usar um pouquinho, né, já que tu é super criativa. Você disse que se sua trajetória fosse uma música, como você comparou, ela teria um início de mistério e depois se tornaria marcante e encantadora. Em qual momento da sua vida você sentiu que entrou nessa fase mais fluida e constante? Teve um momento? Como é que foi? 2017 para 2018, porque assim, o mistério eu era uma mulher lá em 2015, uma mulher de 28 para 29 anos, entrando no mercado super tradicional. Eu fui pioneira aqui no sul do Brasil, então era um mistério. Será que isso vai dar certo? Eu tinha convicção de que ia, porque eu pensava, se eu fosse casar hoje, quando eu fui pesquisar o mercado, né? Se eu fosse casar hoje, o que eu gostaria de contratar? Enxerguei várias propostas muito boas, mas nem tudo que é muito bom pra gente, conversa com a nossa realidade. Eu pensei, nossa, se eu for casar hoje aqui na minha região, vou ter muita dificuldade de achar, porque era tudo muito conservador, muito tradicional, e eu era uma pessoa que não sou vinculada a nenhuma instituição religiosa. Para mim ficava faltando. Então eu pensei, eu vou me tornar a profissional que eu gostaria de contratar, e fiz o meu projeto baseado nisso. Então era um mistério. Eu acho que isso aqui vai dar certo. Tem outras Nicoles querendo viver isso no seu casamento, mas até que isso chegue, né, na fluidez e tal. 2017 foi quando eu trabalhava inicialmente basicamente para os casais dessa minha amiga que me abriu as portas lá em Porto Alegre. Então, 2015, 2016, eu fui fazendo meu portfólio lá com ela, mas eu morava em Florianópolis, eu morava em Santa Catarina. Então, eu comecei a ficar frustrada de, poxa, eu tô há mais de um ano com um trabalho incrível sendo feito em outro estado, sendo que eu deveria estar trabalhando na minha cidade. Então, aqui o mercado é mais resistente, é mais conservador, assim, eu demorei para entender. Começaram muito mais os casais me vendo e pedindo para os seus assessores do que os próprios assessores me indicando até me conhecerem. Em 2017 eu cheguei nesse lugar de ser reconhecida. Então eu viajei bastante, de 17 para frente, assim, 17, 18 eu fiz cerimônias em vários estados, até Fortaleza, assim, porque ainda haviam poucas mulheres fazendo as cerimônias no formato que eu fazia, que era o formato autoral, escrevendo para o casal. Foi ali meu momento de crescimento, então foi ali que saiu da música. Eu trouxe o exemplo da música do Inverno do Vivaldi, né? Que ela começa suave, daqui a pouco ela tem um ápice, assim. Então o ápice foi quando as pessoas entenderam aquilo que eu estava entregando e começaram a desejar o meu serviço, de 17 até 19 para 20. Muito bem, estamos nos encaminhando para os nossos finalmente. Já virou uma mania nossa, assim, daria para ficar falando aqui uns 3 meses. O papo fica bom, né? Coisa boa, que delícia. Mas assim, fazendo um retrospecto aqui, você olhando para sua história e tal, o que você já construiu, qual é a principal lição que você levaria para as pessoas agora como você une, né? Como você uniu, como você consegue fazer essa integração de propósitos, de jornada e legado. Ah, perfeito. A primeira coisa, né, para quem tem uma empresa, para quem tem um negócio, acredita no poder daquilo que tu faz. Faz uma coisa tendo a real intenção de gerar um valor para quem vai receber. É um negócio, precisa do dinheiro em troca, a gente não vive, né, só de amor, tem que ter esse retorno com certeza, mas entenda o que as pessoas gostariam de receber, que impacto que tu é capaz de deixar para elas, e aposta nisso, acredita. Porque lá em 2015, quando eu acreditei no meu negócio, parecia uma insanidade. A minha mãe, ela nunca me falou isso, ela nunca me desmotivou, mas um dia ela me confessou que quando eu disse que eu ia celebrar casamento, ela pensou, quem é que vai pagar por isso? Eu tive professoras da faculdade aqui da UFSC que me perguntavam, tá, mas tu ganha por isso? E eu mentalmente respondi, eu acho que o meu salário é maior que o teu. Não falei, né, mas naquela época já era. Então, assim, acredita naquilo que tu faz, porque quando a gente faz alguma coisa com coração e com qualificação, né, não é só fazer com amor, é fazer com amor e fazer com gestão, com conhecimento, soma as duas coisas,
entrega, não tem como ser diferente. Então, o fato de eu ter apostado, né, que falar de amor para as pessoas e gerar um impacto positivo poderia me levar muito longe, me dá muito orgulho de ouvir as histórias das pessoas que eu já celebrei e de saber que elas olham para minha carinha e elas remetem a um sentimento bom, sabe? As pessoas nem sempre vão lembrar aquilo que a gente disse para elas, mas elas sempre vão lembrar como elas se sentiram ao nos ouvir. Então, isso para mim é muito precioso. E agora, então, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo e quiser contratar a Nicole, como é que achamos a Nicole? Fala Oba. aí, pode divulgar teu trabalho, tuas redes sociais, onde que te acha? Muito obrigada, Amanda. É bem fácil de me achar, porque é Nicole, com L, um L só I no final, Nazer, com Z, em qualquer rede social. No LinkedIn, estamos lá, no Instagram, no TikTok, para quem é de TikTok, o e-mail é nicolenazer@gmail. Então, tudo é Nicole Nazer, coloca no Google que é algum canal, a gente vai se encontrar e eu vou ter o maior prazer de gerar uma emoção e de gerar uma vivência com você, seja no seu altar ou seja principalmente aí na sua empresa. Obrigada, eu quero te agradecer de novo por ter Eu que aceitado o agradeço. convite. Eu já sabia que o papo ia ser bom, porque eu já te conhecia. Sim. Né? Então, te desejo aí muito sucesso, que você possa celebrar ainda muitos casamentos, possa trazer coisas novas e para o lado empresarial, que eu vejo como um diferencial realmente. Sim. Acho que é válido, né? Tu tem um conhecimento, por exemplo, que eu gostaria de trazer para minha empresa que eu não tenho. Então, isso eu acho que é bem complementar e faz muita diferença nos negócios hoje. E acho que é isso. Muito bem. Lembre-se de seguir a gente aí nos canais, se você não nos segue ainda, Instagram, YouTube, Spotify, @ricaconexão. E é aquilo, você já sabe, as ideias nos inspiram, a gente sai daqui motivado, né? Mas só a ação é que vai transformar aí a sua realidade. Conta pra gente aqui nos comentários o que você vai aplicar a partir do papo aqui com a Nicole aí no seu negócio ou na sua vida.